Seja bem-vindo ao nosso Sem Cerimônia, ao nosso espaço de pessoas reais, histórias reais, para a gente aprender, se inspirar. Hoje eu estou recebendo uma querida que eu conheço desde que eu era criança e que vai contar para a gente uma história que é, no mínimo, emocionante. Ela estava grávida do primeiro filho e, ao pedir ajuda para a mãe ir para a cidade dela, que até então morava em outra cidade, para ajudá-la, na volta da viagem, a mãe sofre um acidente e ela perdeu a mãe. Ganhou um filho maravilhoso, mas teve esse grande impacto na sua vida, que mexeu com a estrutura da sua família, que mexeu com a sua fé, e que é isso que você vai contar pra gente, né, Cacá? Nem esperava por essa abertura, então não dá nem para... Vamos lá. Ei, Larissa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado dividir uma história que a gente sabe que você conta, às vezes, nos movimentos de igreja, mas que é muito particular, é muito sua. E eu estou muito nervosa porque o ambiente da igreja é controlado, né? É algo que eu me sinto em casa. E quando a gente vem para o mundo digital, é um pouco assustador, mas eu aceitei essa missão porque eu acho que é uma missão mesmo que eu e meu marido temos de levar o nome de Nossa Senhora e de Jesus pelo mundo, né? Então, é isso aí. É isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu que estou feliz de você estar. E essa história, né, a Cacá fala muito bem, se transformou numa missão, o que poderia ser uma grande dor e uma grande revolta, né, contra Deus, se transformou num lindo caso de amor com as coisas do alto e virou uma missão. Então, é com muito prazer, com muito respeito que a gente recebe para dividir isso. Mas antes eu quero falar para você que nós estamos aqui na Wine Essence, que é um espaço super charmoso da nossa cidade. Tem loja de vinhos todos os dias, com grandes rótulos, vinhos para todos os bolsos. O que importa é você poder brindar com seus amigos, confraternizar. E aqui na Wine você também pode almoçar, tem almoço executivo de segunda a sexta. Você pode chamar seus amigos, seu amor, para o bistrô, que funciona à noite com um menu delicioso. E quero agradecer imensamente também ao Lab Maia, nosso patrocinador oficial, nosso parceiro, que está aí a cada episódio, trazendo também essa dica importante, que é cuidarmos da nossa saúde, que é o nosso maior bem. Sem saúde, a gente sabe que a gente pode ter toda a riqueza do mundo, mas não vale a pena. E o Lab Maia se empenha com excelência em garantir que a gente entenda a nossa saúde para fazer o que for de melhor e o que for possível para que a gente tenha uma vida longa e muito feliz. Muito obrigada, Lab Maia. Então, vamos lá. Vamos entender a história da Cacá, Carolina Margoto, que é mulher do Cacalo e é a mãe de 2 príncipes maravilhosos. Não é isso, Cacá? Davi e Miguel. Davi e Miguel. Vamos lá. Você quer do começo? Né? Do começo. Vamos do começo. Quando você me convidou, fui rebobinando assim a vida e eu tive sorte de ter nascido numa família católica. Então, Deus foi muito generoso comigo, me botou no lugar certo, sabe? E eu falei, seria tão importante falar isso lá, porque eu vivi a igreja doméstica primeiro, assim, na minha casa. Então, a minha casa, na infância, eu me lembro com muito carinho. Sempre gente muito estranha. Papai e mamãe sumiam na sexta e voltavam no domingo. A gente não sabia onde era. Nós somos em 3 irmãos, tinha que distribuir os filhos por aí. A gente não sabia o que estava acontecendo, porque eles sumiam, mas a gente sabia que era algo bom. E a gente descobriu depois que eles estavam participando de movimentos lá em São Silvano, como o ECC e o EJC. Eu tenho essa mesma lembrança de tias chegando para cuidar da gente em determinados finais de semana que o papai e a mamãe sumiam. Mas voltavam tão felizes que a gente entendia que era bom. E você sabe como a gente recebia eles no domingo? A gente enfeitava a casa de papel higiênico para recebê-los. Eu me lembro disso, que lembrança boa. Não sei se acontecia na sua casa, sim, mas assim, a gente recebia e era tão bom. Então, assim, eu olhei e falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero me tornar mãe, pai. Então, eu fui apresentada a Jesus, à igreja, muito cedo. E foi uma forma natural, eu acho. Os pais não obrigavam a gente ir. A gente foi natural. Então, isso a gente tenta hoje com nossos filhos também. Os desafios são outros. Nossa, são.
Eu acho que hoje a gente era mais obediente, né? Na verdade, eu não sei se a gente era mais obediente ou se os pais não davam tanta abertura para a gente também opinar muito. Era assim, hoje nós vamos para tal lugar. Ponto. Era assim mesmo. E a gente é feliz. Muito, muito. E eu falo, se eu conseguir dar para os meus filhos o que eu tive, porque aquela história, eu quero dar tudo que eu não tive. Ai, que balela. Se eu puder dar tudo que eu tive, eles vão ser meninos fantásticos, porque eu acredito que meu pai e minha mãe conseguiram criar 3 filhos que estão no caminho do bem, que estão ali tentando um caminho para o céu. Pessoas retas, assim, que fazem o que precisa ser feito. Então, minha casa era sempre minha mãe muito festeira, meu pai muito festeiro. Então, sempre estavam comandando de frente os movimentos lá em São Silvano. E com 14 anos, 13, eu e minha irmã fizemos a escalada. E a escalada nos apresentou um Jesus diferente, né? Um Jesus que não era da família, era um Jesus jovem. Nossa, então tem isso na igreja. Então, dali, dos meus 14 anos até hoje, dos 45, eu nunca mais deixei esse Jesus. Então, a gente sempre foi muito fiel a ele. O meu marido, Cacalo, a gente nunca não estava junto, né? Mas a gente tinha caminhadas na igreja, né, do EJC, enfim, aqui do Eu e Cacalo fomos juntos, né, do 5 do EJC, quando éramos jovens. Nós éramos da mesma equipe. Então, assim, ficou esse aprendizado, isso no carinho, imprimiu isso na nossa família, DNA, né? no nosso DNA. E é impossível quem conhece Jesus largar, né, deixar de amar. Esse amor vai mudando, vai amadurecendo, né? Outro tipo de amor, né? Então é impossível. E quem me apresentou Nossa Senhora foi minha mãe. Minha mãe ela era muito festeira, mas era aquela mulher de oração caladinha, né? Rezava. Muitas vezes peguei ela ajoelhada nas nossas camas, no momento de que a gente estivesse passando mal e qualquer coisa. Então, aquela mulher intercessora de verdade. Então, conheci Nossa Senhora por ali, né? E aí a gente casou, né? Teve filho. E foi o que você falou aí na chamada. Quando a gente decidiu... Primeiro, o casamento, para mim, eu casei com 28 anos. Foi um trauma, assim. Porque sair de casa, enfrentar uma pessoa totalmente diferente, compartilhar a mesma escova, o mesmo banheiro... E na casa da mamãe eu tinha tudo, e na casa nova eu tinha que fazer tudo. Foi um grande impacto. Mãe, tem um defeito com as minhas roupas aqui na minha casa. Elas não aparecem limpas e dobradas na minha gaveta. Não, eu falava que na casa da mamãe tinha uma fada, que ela pegava e aparecia dobrada. E o primeiro ano de casamento foi difícil. Para muitos casais, eu falo que a gente costuma ver assim, os dois extremos. Casais que falam, o primeiro ano foi uma lua de mel eterna, e os outros que falam, foi um grande desafio. Eu chorava, porque é uma mudança. E você já mudou de cidade logo que você casou, não? Eu casei e mudei. Eu larguei família, eu larguei então tem emprego, isso também, né? Fui para Vitória, fiquei sem emprego durante 6 meses. Sempre muito independente. Então, assim, eu me vi assim, o que eu fiz da minha vida? Eu acordava de madrugada, chorava, falei, o que eu fiz da minha vida? Eu vou ter que viver com esse homem pro resto da vida. Foi traumático. Aí, primeiro ano, amadureceu, Cacalo muito paciente comigo. E aí foi. Aí, no segundo ano, falei, Cacalo, tá na hora de a gente ter um filho. Porque, assim, eu não sei qual a minha vocação na vida, mas eu sei que mãe é uma delas. Então, não sei se o que Deus quer de mim, se eu vou ser dona de empresa, se eu vou trabalhar para alguém, mas mãe é minha vocação número 1. Desde criança eu tenho isso, eu preciso. Então, a gente decidiu ter filho, eu falo que a Carla foi muito bom, rapidinho aconteceu. Quando a gente planejou, foi ali rápido. Certeiro. Com 15 dias, assim, foi no susto, assim, né? Foi um susto abençoado. Mas aí, logo em seguida, eu tive um sangramento muito forte. Eu tinha 1 mês e meio de gravidez, eu acho. E aí, quando a gente está passando mal, a gente não quer marido cuidando da gente, que a gente quer mãe, né? E eu tinha a mãe mais bem disposta do mundo. Mamãe não cansava. Não sei se isso é... As nossas mães eram diferentes da gente. A gente cansa, né, Lari?
Elas estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente chamava, toma aqui. Não sei. Eu tenho uma memória da minha mãe trabalhando de manhã, de tarde e de noite como professora, no Carolina. De manhã na escola particular, de tarde e de noite no Carolina Pickler. E eu não lembro de uma mãe ausente. Eu não tenho problema de nossos três não tinha mãe ausente. Então, olha assim, que coisa, eu né? acho Que dom, é dom. Eu acho que o nosso tempo era tão de qualidade que não precisava ser muito. E a gente se cobra tanto isso hoje. Muito. Né? Então, eu tenho essa memória. O papai trabalhava muito, virava noites, às vezes, na empresa. Mas nunca não estava. Nunca não estava, exatamente. Então, assim, é incrível. Então, assim, eu quero dar para meus filhos isso. Eu não quero dar o que eu não tive. Sim. Eu não tive as melhores bonecas, eu não tive as melhores... Eu estudava no Marista porque minha mãe era professora, então a gente não pagava. Era bolsa, né? Me lembro era tudo dessa... gratuito. Então, assim, as minhas amigas eram muito ricas. E todas elas tinham coleção da Barbie, eu nunca tive uma Barbie. E eu falo muito assim, hoje, quando a gente faz uma autoanálise, eu não tive muitas coisas. E tive muitas coisas. Então, eu olho assim, o que eu mais admiro em mim? Eu admiro minha coragem, eu admiro minha força. E isso veio do que eu não tive. Exatamente. Então, quando eu falo, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu vou privá-la, de repente, privar minhas filhas de serem fortes, de serem corajosas, de serem independentes, de resolverem as coisas, de saberem o que elas querem. Porque foi graças ao que a gente não teve que a gente também, né, foi atrás de ter. Exatamente. Então, assim, hoje a gente vê pais e mães loucos querendo dar tudo, abrindo mão, fazendo dívida para levar menino para Disney. E você já foi? Não. Ele tem 2 anos. Não. Vai nem lembrar. Para. Não faz isso com ele. O Davi, outro dia, me pediu um iPhone. Eu falei, filho, deixa eu te falar. Que existe uma regra que filho não pode ter celular melhor do que pai e mãe. Onde está essa regra? Eu falei, na nossa casa. Aqui no meu estatuto invisível. Eu falei, aqui eu fiz, eu e seu pai. Inclusive, meus meninos nunca ganharam celular novo. Sempre foi usado. Usado. Pai e mãe. E tá tudo bem. Nossa. E se quiser, se não quiser também, tá tudo bem. De ficar sem, eu vou achar ótimo. A gente saiu de uma geração que se importava muito em garantir momentos e aprendizados, que eram os nossos pais, para uma geração que se preocupa muito com coisas. Coisas, 100% coisas. Então, assim, enfim. E aí, voltando para a história da mamãe, contextualizando quem era essa mãe, né? Que era uma grande amiga, que participou de tudo isso com muita alegria. Eu liguei para a mamãe e falei, mãe, estou com sangramento, o médico me pediu 100% de repouso, porque eu posso perder o neném, que a gente nem sabia se era homem, se era mulher, enfim. E minha mãe, imediatamente, foi na terça-noite, na quarta de manhã, ela embarcou no primeiro ônibus em Colatina e parou lá em Vitória, que a Carla pegou e levou para a nossa casa. A gente morava num apartamento de 50 metros quadrados e foi uma festa, assim, que comidinha da mamãe, roupa lavada, eu nem levantava da cama. A fada voltou. A fada voltou. Para tomar banho, eu fazia um drama, nem precisava daquilo. Ela me dava banho, eu podia tomar um banho sozinha, sabe, sentadinha na cadeira, mas, nossa, ela me... Então, assim, foi uma despedida linda que a gente teve. Eu fui privilegiada porque eu fui a única filha que tive isso. É verdade. Porque ela saiu na quarta, então ela ficou quinta e sexta lá em casa, e sexta à tarde ela falou, filha, agora eu vou voltar para casa, porque o papai está na roça. Ela já tinha aposentado, ela tinha 1 ano de aposentado quando aconteceu. Isso. Então ela trabalhou a vida inteira para usufruir de um sítio que eles construíram juntos, né? O famoso sítio da Cacá. E aí tinha 6 meses que eles tinham acabado de construir a casa. Ela aproveitou muito pouquinho daquilo ali, muito pouquinho. E o papai mora lá até hoje, né? E aí, na volta, eu me lembro, Larissa, exatamente a roupa que ela estava, o brinco que ela estava com a camisa vermelha, com uma calça jeans escura, com um brinco aquele que chama Lady Di, uma bolinha de pérola, inclusive eu tenho um dele, e com um travesseiro na mão. Ela se ajoelhou, me abençoou, beijou minha barriga. Ela trouxe uma roupinha de saída da maternidade, não, uma roupinha de banca amarelinha que a gente não sabia o que era, de ficar em casa mesmo. Que o Davi saiu na maternidade com ele, porque era dela, sabe? Foi dada com tanto. Foi o único presente. E aí, ela saiu lá de casa 3h30, mais ou menos. Da 4 horas, eu liguei para o Cacá muito angustiada.
Falei, Cacalo, eu não tô legal, não tô bem, mamãe saiu daqui, eu tô nervosa, vem para casa. Fica calma, vai acontecer. E foi exatamente na hora que aconteceu. Exatamente, porque a gente tinha uma conexão diferente, eu e mamãe. Cada filho, eu acho, tem uma conexão diferente com a mãe. Claro. Não é questão de amor mais, menos. Não. É uma ligação diferente que só mãe sabe. Por exemplo, a minha ligação com o Davi hoje, ela é super diferente, assim. Ela tem eu nem sei falar o que é amor que transborda, assim, de um jeito diferente do Miguel. Sim. Né? Enfim, acho que eu tenho esse compromisso com o Davi, sabe, de lealdade até o fim, porque nós juntos passamos por isso. As pessoas sabem, mas não sabem como é quem vive, né? É quando a gente fala, eu sei o que você está sentindo. Não sei. Sabe. O papai é uma dor diferente, meus irmãos é uma dor diferente, eu sou uma dor diferente, os irmãos dela é uma dor diferente. E aí, 5 horas, o Cacalo chega em casa, assim, pálido, para me dar a notícia. Ele nem me poupou. Também ele não sabia. Sua mãe morreu. Foi assim. Porque ele também não sabia, coitado. E não tem jeito bom, não, de dar uma notícia dessa, tadinho, né? Eu não condeno. Eu achei que você fosse falar que ele falou, sua mãe sofreu um acidente. O gato subiu no telhado. Não, ele foi tal. E aí, assim, o chão abriu. E você lembra que eu não podia andar? Lembro. Que eu podia perder o filho? Eu me lembro de você no velório sentada. Mas a partir daquele momento, eu não fiz nenhum tipo de repouso. Olha. Acabou para mim. Falei, olha, o senhor me botou nessa, o senhor cuida. Eu não tenho condições de cuidar desse filho. A gente chega até a pensar besteira, sabe? Por quê? Ela estava ali por minha causa. Eu que chamei. Então, o tal do ele é doído. Se não tivesse chamado, se não tivesse engravidado, se não tivesse casado, se não tivesse nascido, a gente pensa isso. Claro. E aí vem a culpa. Então, naquele momento, eu lembro que o problema do acidente da mamãe foi que ela carbonizou. Ela morreu carbonizada. A TV Gazeta filmou, fotografou, passou no Jornal das 7. Então, aquilo foi muito doído. Saber que a minha mãe estava ali. Então, a gente ficou sem reação. Só que 2 pessoas morreram nesse acidente. O Celta, que entrou embaixo da caminhonete, que bateu de frente... Sua mãe estava na caminhonete. Estava na caminhonete no carona. O rapaz também morreu. Suspeita-se, assim, que ele foi mexer ele trabalhava com um computador... Tinha um computador no carona, talvez ele foi... tentar segurar, olhar alguma coisa. E ele se colocou debaixo da caminhonete, bateu de frente. Essa caminhonete tinha uma van passando do lado, então foi o lado da mamãe, eu acho que com essa pancada... E aí a caminhonete pegou fogo. Ela pegou fogo e ela não conseguiu sair. A sua tia, que estava dirigindo, conseguiu sair. Conseguiu sair com a ajuda do pessoal da van. Nossa... E aí, assim, será que a mamãe estava viva? Será que a mamãe... Os peritos, assim, na época, eu acho que eu lembro, que ela morreu ali, naquela pancada. Então, isso nos conforta um pouco, né? Porque tentaram tirar, mas ela não esboçava. E só para abrir um parêntese, o ano passado, o Kiko conseguiu o rapaz que socorreu dessa van. Olha. Que era de uma empresa ali da Serra, e para contar como foi, porque a gente queria entender, porque quando a gente entende, a gente interioriza. Exatamente. E eu acho que acalma a alma, né? E o Kiko conseguiu, foi um depoimento muito bonito, e ele lembra desse acidente. E aí, Lari, a partir desse momento, eu não fiz mais nenhum repouso. No sábado de manhã, não tinha que fazer, porque 2 pessoas mortas têm que ter DNA, tem que ter reconhecimento de corpo para liberar. E como reconhece se ela estava carbonizada, né? Então, isso demora muito. E aí, por sorte, no sábado de manhã, a gente foi para a roça, já descumpri todas as recomendações médicas. Sim. Eu não podia nem levantar. Quem dirá ir para a roça, socolete e tal. Eu meio que entreguei essa gestação para Nossa Senhora. Falei, cuida aí, que eu não estou dando conta. Você se vira, depois a gente conversa. Então, eu fiquei sábado, domingo, segunda e terça.
E quem liberou o corpo da mamãe foi para uma panorâmica dentista, Sim. que o dentista tinha uma recente, então a gente conseguiu reconhecer e liberar. E quem liberou o corpo da mamãe no INML foi o meu marido. Ele foi o único que viu, porque o caixão é lacrado, e alguém da família tem que abrir, ver que estão entregando um corpo ali. Então, assim, neste momento, neste luto que a gente passou os 9 meses, eu vi que eu tinha um homem de verdade. Eu fico super emocionada. E não é para menos, né? Eu vi que eu tinha casado com alguém que esteve do meu lado. Então, foi muito incrível assim, a nossa conversão, o nosso amor crescendo na dor. E quando a gente fala que a dor nos edifica, é verdade. Porque a gente é burro. A gente, mesmo que a gente estava inserido na igreja e tal, a gente não estava dedicado, entregue, nenhum ao outro, às vezes. Então, a dor nos uniu. Mulher grávida fica chata, fica chorosa, fica insensível. Imagina mulher grávida de luto, querendo a mãe. Então, Cacá enfrentou uma super barra. Se sentindo, de certa forma, culpada, né? Porque você fala disso, que passava isso na cabeça, né? Ai, se. Então, eram muitos conflitos ali, né? Muitos conflitos. E aí, ele pegou... Porque, assim, a gente saiu de uma ultrassom, eu queria ligar para a mamãe para contar, eu não queria ligar para ninguém, eu queria ligar para a mamãe. Embora o papai estivesse aqui, mas ele estava fragalhos, assim. Ele ficou muito... Até hoje, ele fala, ele chora, que eles eram muito ligados, né? Muito, muito, muito. Mas, enfim, aí a gente não tinha escolha a não ser pular para o colo de Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora entra fortemente na nossa vida. Eu já era uma devota, uma conhecedora de Nossa Senhora Aparecida. O Cacalo conhecia. Mas uma mulher sabe edificar casa, então a gente trabalhava. Aí, nessa época, eu já entrei no Sebrae. Né, a gente trabalhava no centro de Vitória e morava em Jardim Camburi, então demorava isso. Então, a gente conseguia rezar o terço no som do carro, todos os dias de manhã. E ali, Nossa Senhora foi se revelando para o Cacalo. E aí eu falo que a nossa gestação... Talvez foi até uma forma dela dizer, você não está sem mãe, eu estou aqui. Exatamente. Então, exatamente isso que eu ia falar. Eu tive Nossa Senhora muito presente, a oração do terço foi diária na nossa casa, até hoje. Hoje a gente falha, sabe? A preguiça, eu falo as desculpas verdadeiras, que tem desculpas, são verdadeiras, mas... então, assim, o Davi, ele foi gestado por Nossa Senhora, entendeu? Quantas vezes de joelho a gente pediu, olha, eu não estou dando conta, então aguenta aí para mim. E não tem... E o Davi nasceu super saudável, e eu fui super mimada, assim, né? Na gestação, foi uma gestação que eu fui super mimada, porque todo mundo queria cuidar de mim. Sim. Era o segundo neto. Entendendo também, Cacá, talvez você não tenha a dimensão, olhando do seu próprio lugar, de como a gente olhava também para você nesse lugar. Né? Talvez esse mimo não era só porque você estava grávida, mas era todo esse contexto, carinho, né? Sabe? De acolhimento. De empatia mesmo, de caramba. Talvez Nossa Senhora foi colo para você das mais diversas formas, porque muita gente quis te pegar no colo naquele momento. Isso com certeza. Né? Então, assim, eu me lembro de chegar no velório, eu me lembro da minha sensação de olhar para você. A minha vontade era te abraçar e falar, caraca, Cacá! O que aconteceu? Caramba! Eu fiquei um pouquinho chateado com Deus, sabe? Vou confessar aqui. Me conta disso. Que eu já me confessei também, então Sim, tá tudo claro. bem. A gente já voltou à amizade. E eu acho que ele entende tanto. Eu chegava no Santíssimo e falava assim, gente, o que você fez comigo? Eu era tão fiel, por quê? Mas eu nunca abandonei Nossa Senhora. Eu ficava no colo dela e ia brigar com o filho, sabe? Uma coisa assim, eu que não ia me afastar, eu não estou doida. Então, eu não cheguei a passar por uma crise de fé, de afastamento, não.
Só uma chateação. É. Tô de mal um pouquinho. Era muito íntimo, eu não externava isso. Ai, Deus, não foi dizer. Sim, não, sim, eu sim. não fiz isso. Era muito íntimo de mim, assim, era um diálogo de pai e filha mesmo. Por que você fez comigo? O que aconteceu? E aí depois a gente entende que Deus não faz mal nenhum. Que não seja por um bem maior. Por um bem maior. Os carros estão velozes, cada dia mais velozes. A irresponsabilidade no trânsito, a imprudência, a imperícia. Essa cabeça cheia, porque se ele foi para pegar uma coisa de trabalho, era a cabeça, eu tenho que dar conta do trânsito, eu tenho que dar conta do computador, eu tenho que dar conta não dá para julgar o Exato. outro. Mas não dá para botar o peso em Deus. Ai, Deus quis Sim. assim. Não. Os homens estão criando carros mais fortes, que é uma arma, estão matando, estão... Então, a gente também tem que ter responsabilidade, que a gente tem o livre-arbítrio, né? Sim, se todo mundo se respeitasse... Mas me conforta aquela frase de que não cai uma folha sequer da árvore sem a permissão de Deus. Me conforta, sabe? Porque me deixa muito desesperada essa coisa de... A gente não sabe o dia de manhã, eu falo, mas eu tô aqui solta? Não, Deus está aqui, Ele sabe exatamente. Me conforta isso. Você que tem a bandeira da confissão, o sacramento da confissão, eu sempre vejo seus stories. Quando você sai da confissão, você não fala assim, ai, Senhor, agora eu tô pronta, tá? Nossa, eu saio você magra, eu falo, eu saio magra. Não, pronta para morrer? Ah, pronta para morrer? Eu tenho uma relação muito doida com a morte. Eu não tenho medo algum. Ah, eu também não tenho. Por eu isso me sinto sempre assim. Tem hora que eu falo, Deus me perdoa se eu tiver com sentimento errado também, porque eu falo assim, ai, vai ser maravilhoso encontrar com ele. Cacau detesta que eu falo isso. Eu sei, eu evito falar, porque tem gente que se choca, como se eu estivesse desejando morrer. Não, eu quero ver minhas filhas criadas, eu quero ver meus netos, eu quero, mas eu acho que vai ser um momento feliz. O padre... Outro dia eu vi os diferentes temperamentos chegando no céu e encontram. Que Deus me abençoe que eu vá para o céu, né? Eu estou firme nesse propósito. Mas os diferentes temperamentos, aí falando do sanguíneo, que pula no colo de Jesus, abraça, fala, ai, que lindo! E o Feijinhos que fala, né? Santa Terezinha tá lá, você veio, ai, que bom, seja bem-vindo. Vou falar mentira, Santinha! Os anjos, santos recebendo, pensa que... Porque nós que somos cristãos, católicos, Jesus prometeu isso pra gente. Pensa, São Francisco, eu vou agarrar, ele vai falar, me larga! Ele falou com um ladrão, amanhã você vai estar comigo no reino dos céus, ele prometeu isso. Então, e por quê, né? Aquele arrependimento ali, aquele olhar daquele ladrão naquele momento, reconhecendo a divindade. Exatamente. Ai, me arrepio. A nossa pequenez, né? E aí, Lari, a história com o Nossa Senhora não parou. Aí, nada que a gente fazia dentro da nossa casa, a gente pedia permissão. A gente pedia intercessão. E até hoje é assim, lá em casa. E o Cacau é um fiel escudeiro dela. Enfim, a gente tem... Assim, a partir desse meu testemunho, que eu conto muito... Eu fiquei 2 anos sem pregar, depois da morte da mamãe. Que a gente dava muita palestra sobre Nossa Senhora antes. 2 anos eu fiquei sem pregar, porque eu falei assim, nossa, como que eu Deixa vou falar? eu reorganizar. Eu falei, como que eu vou falar isso tudo? Que eu estou até com ranço de Deus. Como que eu vou lá falar dele? Eu falei, eu preciso primeiro me perdoar para depois levar essa mensagem. Mas eu tinha que organizar dentro do meu testemunho o upgrade que ele sofreu. Hoje eu falo brincando, porque assim... Eu tinha que encaixar. Gente, eu não posso deixar de falar. Mas eu vou falar como é lindo ver o que a fé é capaz de fazer na vida da gente. Como que a fé é capaz de transformar essa história num comentário de upgrade. A fé é muito linda. Se você que está assistindo a gente, você se sente pequeno na sua fé, porque eu não posso falar por você, mas às vezes eu sinto que a minha é muito pequena, muito frágil, e eu peço sempre a Deus, aumenta a minha fé, porque, gente, com fé, tudo fica diferente, não fica mais fácil, não param de existir os dias difíceis, mas como é mais fácil passar por dias difíceis quando a gente tem fé. Exatamente. E aí eu tive que introduzir isso com muita coragem, falei, Cacau, está na hora da gente voltar. E os testemunhos que eu recebo, a gente tem 17 anos de casado, essa história tem 16 anos.
meu Deus, essa história tem 15 anos, eu acho que o papai vai brigar comigo. Ele sabe todas as datas. Tem 15, o Davi tem 15, vai fazer 15. Tem 15. Helena acabou de fazer, Davi... 2009 aconteceu o acidente. Isso aí, 15 anos. 15 anos. Então, tem 15 anos que a gente prega, tem 12 anos que a gente prega isso por aí, nos encontros e tal, falando de Nossa Senhora. E não só esse testemunho, tantos outros que eu falo. O tanto de gente que até hoje fala, eu conheci Maria por causa de você. Meu marido olha para Nossa Senhora diferente. Eu recebi outro dia um adolescente que teve no EAC do ano passado, falou assim, tia, eu não acreditava em Maria. Eu rezava a Ave Maria por rezar. Mas porque aprendi. A forma que você fala, e você acredita que eu pedi ela e aconteceu? Eu falei, acredito. A gente acredita. E foi tão doce, eu recebo tanto isso, eu trabalho no atendimento de uma empresa, então eu atendo muitas pessoas, e as pessoas falam assim, você é aquela menina que foi lá na minha paróquia dar uma palestra? Nossa, é linda. Então, assim, eu já entrei em crise com o Cacá, eu falei assim, meu Deus, eu não posso aparecer. Eu tinha muito medo, que a gente era muito requisitado para dar palestra em todas as cidades aqui perto. Tarane, Itaguaçu, Santa Teresa, você tinha Santa medo Maria. de você, Cacá, estar maior do que Maria na sua palestra, é isso? Eu tinha muito medo das pessoas. Mas, Cacá, me achar. é porque eu vou te falar, nós, não vou falar nós, né? Vou falar, você era o instrumento, era quem as pessoas viam. Então, assim, a gente tem essa crise. É claro que eu acho que a gente tem que cuidar disso com muita humildade, e, né? Porque às vezes a vaidade, ela é, minha filha, ela é sorrateira. Mas a gente, quem faz, está ali sendo instrumento. E se você puder inspirar, que lembrem do seu rosto, lembrando da finalidade, está tudo certo. E aí a gente tem na Igreja Católica uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a direção espiritual. Que é uma direção espiritual com padre. Hoje os padres estão muito ocupados, eles não têm o tempo que eles Porque, infelizmente, nós temos cada vez menos padres, né? E chegando... tem toda a parte administrativa, que é muito pesado para um padre, né? E, assim, nessa direção espiritual, ele falou, não se cale, não deixa, porque pode ser até uma ação do inimigo de querer te calar, e você tem um testemunho, você precisa cumprir isso. É seu papel. E aí a gente vai. E hoje meus filhos estão no mesmo caminho. Amém. A Cacá vai falar um pouco mais da história dela, dessa aproximação verdadeira pós-luto com Nossa Senhora. E até conversas, né? De vocês duas. Mas agora a gente faz o nosso pequeno intervalo. Eu quero te lembrar que o Lab Maia é o nosso patrocinador oficial, mas muito mais do que isso. O Lab Maia está preocupado em que para que nós tenhamos saúde. Por isso, ele assim investe em excelência. Você, mulher, já fez algum preventivo e recebeu uma ligação que precisava repetir o exame, ou porque o material não foi suficiente, ou porque o exame deu um pouco inconclusivo? Pois é, no Lab Maia isso não vai acontecer, porque eles têm citologia em meio líquido, que o nosso material é 100% aproveitado, com resultado fidedigno. Então, é muito mais qualidade e segurança também para o nosso exame, para o nosso Papa Nicolau, o nosso preventivo. Então, vamos agora para o nosso intervalo. Você vai conferir o recado do Lab Maia e também da Wine. Mas antes eu quero que você conheça a Wine Essence, onde nós fazemos o nosso podcast. Um lugar super charmoso para você tomar um bom vinho e fazer suas refeições. Loja de vinho funcionando todos os dias a partir das 10 da manhã. Ambientes aconchegantes, bistrô com happy hour e almoço executivo. E conta com uma sala reservada para pequenos eventos ou reuniões. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto. Seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. Estamos de volta, hoje conversando com a Cacá, que está contando essa história, que a gente vem a palavra linda na cabeça, mas quando você pensa num luto é uma história difícil, mas linda, porque dessa história de dor nasceu uma grande história também de fé, de amor, né? Então, continua, Cacá. E aí, seu relacionamento com Nossa Senhora? Assim, só foi crescendo, assim. Foi quando eu estou em Aparecido, que eu falo que é a casa da mãe, aqui no Brasil, né?
é sempre uma emoção, porque, independente de onde você está, né? Quando eu ensino para os adolescentes, rezem uma Ave Maria, o poder de uma Ave Maria, que uma Ave Maria ela é bíblica, né? Não sei se as pessoas têm dimensão disso, porque aprendem decorando, né, na catequese. E quando a gente fala Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco... Foi um anjo, né? Foi um anjo, é a que palavra do ela. céu. Então, você cuidado. Não foi um homem que disse, Não, né, para Maria, ou alguém que escreveu. O anjo disse para Maria, Ave Maria, cheia de graça. Então, repetir, isso é uma palavra do céu que veio. E aí, se a gente continua, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Quem falou aí foi Isabel, isso? né? Isabel. Antigamente não tinha WhatsApp. Como que ela sabia o que tinha acontecido? E elas só se encontraram, sem Maria falar nada. E João Batista estremeceu e ela falou. Exato. E aí a igreja sabiamente coloca Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora, na hora de nossa morte. Mas assim como você fez nas bodas de Caná, é mais ou menos assim que a gente fala. Jesus, assim que você fez nas bodas de Caná, olha para mim. Agora, na hora de nossa morte. O grande embate, né, às vezes, de Maria ninguém vai a Deus senão por Jesus, só Jesus que faz milagre. Nenhum católico discorda disso. Nenhum católico discorda que Jesus, que Deus é quem faz. Agora, Maria é uma intercessora. Naquele casamento, Jesus talvez não fizesse aquela transformação se ela não tivesse pedido. Então, é pedir para a mãe mesmo, pede lá para o seu filho. Tem hora que eu falo com ela, vai, Maria, eu sei que ele te ouve. E você sabe que eu falo que é perigoso rezar Ave Maria? A gente tinha que ter cuidado. Por quê? Você é mãe, você vai me entender. Quando a gente fala agora, na hora de nossa morte, Nossa Senhora deve sair louca no céu, ir atrás de Jesus, filho, é agora. Eles estão precisando agora. Do vinho do amor, do vinho da alegria, do vinho da esperança, não sei qual é o pedido que está no coração. Uma vez eu ouvi do padre Valdeci uma coisa linda que ele falou. Sabe por que na Ave Maria a gente também fala agora e na hora de nossa morte? Porque, às vezes, na hora da morte, você entra em desespero, sua fé é abalada, você renega esse Deus, porque é um instinto de sobrevivência, né? Então, ele fala, por que a gente pede que Maria olhe por nós na hora da nossa morte? Porque a gente não sabe como vai ser. Exatamente. E outra coisa linda, que é sobre o terço, a gente não reza o terço para Maria. Exato. A gente reza o terço com Maria. Quando a gente reflete os mistérios, é a vida de Jesus. São os mistérios da vida de Jesus. Da vida de Jesus. Do nascimento à morte. Até a ressurreição. Até a ressurreição. Então, aliás, até Pentecostes, depois vem, né? Com os mistérios luminosos. Então, assim, o terço, ele é cristocêntrico. Exatamente. É Cristo no centro. Então, assim, Maria em nenhum momento está no centro da nossa fé. Nosso olhar está fixo lá na cruz. O que a gente tem por Maria, vou dizer, é aquele amor de abraço. Não tem? Eu sempre imagino ela assim, eu chego a fazer, é aquele amor de abraço. Sabe, eu acho que vou passar a mão na cintura dela, assim, encostar a cabeça no peito e ali, mãe, é colo. É exatamente isso. Então, assim, é carinho. Então, quando a gente vai pela mãe, não é porque a gente não gosta do filho, não é nada disso. É porque é só... Eu fico imaginando, quem fica falando mal da mão de Jesus, na hora que encontrar com ele. Nu. Vai dar... Se encontrar, né? Eu acho que ele vai estar um pouco chateado. Porque, assim, se alguém me falar da minha mãe da terra aqui, nossa, sua mãe Sueli foi fulano, foi isso, foi aquilo. Cara, eu vou ficar muito chateada. Então, assim, por que o filho dela não ficaria? E ele escolheu por ela. Ele podia fazer Tibum e aparecer, Shazam e aparecer, assim que a Kênia lá do Anima Podcast fala, né? Ele podia fazer esse Shazam e aparecer aqui de qualquer aí entra forma. Também essa maravilha que é a família, né? Jesus podia ter... Ele era Deus, ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele podia ter vindo num sopro. Exatamente. Ele quis vir numa família. Vir de uma mãe, nascer do ventre de uma mãe, mamar no peito de uma mãe, ter um pai. Então, ai, que lindo. Ter um pai como referência. E aí, tudo na nossa vida foi assim. Quando a gente veio para Colatina, eu não dei conta de ficar em Vitória sozinha. Com 1 ano e 2 meses que o Davi
Davi foi para a creche com 4 meses lá em Vitória. Não tinha ninguém lá. Não tinha rede de apoio, então ele E ficava... você já estava trabalhando? Já. Aham. Com 6 meses de casamento, eu já entrei... E quando você engravidou, então você já trabalhava, tá certo. Isso. Então, eu fiquei... Ele ia para a creche 7 da manhã, a gente pegava 7 da noite, porque em Vitória é outra realidade, tudo é longe e tal, uma creche maravilhosa. Davi não teve problema nenhum respiratório. O Miguel, diferente, que ficou com o empregado em casa, Sim. todo mimadinho, me deu um monte de problema. O Davi, eu chegava na creche e falava, nossa, aquela chupeta ali que está nele não é dele. Então, as bactérias foram tudo resolvido ali na infância. Mas eu não dei conta de ficar longe da família, que a família do Cacalo e a minha são todas de Colatina. Sim. Eu não tinha rede de apoio. E aí surgiu uma vaga aqui em Colatina, no meu trabalho, eu voltei. A gente decidiu voltar, mas o Cacalo ficou. E ele falou assim, depois eu vou. E com 3 meses, realmente, ele foi, mas ele largou o emprego lá, tipo assim, que ganhava 10 para ganhar 1 aqui. Entendi. Então, foi um momento muito difícil da nossa vida, muito difícil. A gente até pensou, o nosso casamento se abalou ali. Nesses 3 meses, o Cacalo entrou numa depressão, que não queria ter voltado. Mas ele voltou por mim, de novo, sabe? Ele foi muito homem de ter feito isso. E ele voltou para mim, por mim, e aí a gente se ajustou. Foi muito difícil, mas se ajustou com diálogo. Eu me lembro que eu mandei um SMS que, na época, hoje, às 18 horas, a gente vai sair para conversar. E aí a gente conversou e deu certo, porque eu precisava resgatar daquela depressão que ele estava, Claro. né? De abandonar tudo lá, ele adora. E ali era o momento que ele estava precisando de você, né? Exatamente. Então, eu fui a mão que eu tive e por isso que eu acho que o casamento é um grande... Servir. É um grande serviço. É o sacramento do serviço, né? Como o sacramento da ordem, do padre, é o sacramento do serviço. Você Muito não tá à triste quem se disposição. casa pensando que vai encontrar um príncipe ou uma princesa, porque nós somos seres em constante evolução, nós estamos sendo formados, estamos amadurecendo todos os dias, e ai da gente se a gente não serve no momento que o outro está mais com dificuldade, ou que a gente não recebe essa ajuda quando a gente está com dificuldade. Se não tiver essa troca, é muito difícil. Muito difícil. E aí... Já é difícil com a troca. Já é difícil servir. Tampar o microfone. A gente tem que manter a classe. É, aqui, não, para as maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. E aí, quando a gente foi comprar nossa casa aqui em Colatina, a gente viu mais de 30 casas. Eu falei assim, nossa, esse terço é pela casa. E eu chegava na frente daquela casa e falei, Senhor, é essa a casa? Então, a gente pediu permissão. E, assim, ela fechou muitas portas e abriu uma que é a nossa casa até hoje. Que estava dentro do nosso bolso, que estava dentro do nosso... o que a gente queria. Não era a casa mais luxuosa, mas era o que a gente podia pagar. Então, tudo foi pelas mãos dela, pela confiança que a gente tem nela. Recentemente, a gente teve um milagre. Aliás, a gente vive milagres diariamente e não percebe. E não percebe, né? exatamente. Que a gente quer o extraordinário. Mas o ordinário... A gente quer o sol dançando de novo, igual em Fátima. Né? E o que Fátima nos pede, né? Rezar o terço, o jejum, a oração, pela conversão, enfim. E aí a gente teve um milagre que o Cacalo perdeu o trabalho, perdeu o emprego depois de 30 anos, né? A empresa que ele trabalhava foi vendida para um grande grupo e ele se viu ali um provedor de família sem uma expectativa nenhuma de nada. Que depois de... Não que estejamos velhos, mas vamos falar que depois de uma certa idade, depois dos 40, a gente sente um pouco mais de dificuldade da gente se recolocar, claro, então, de ter expectativa, mas... E aí a gente ficou... Eu cuido muito do Cacalo, é o filho que mais me dá trabalho, é o filho da minha sogra, eu falo. Mas, tadinho, ele é tão maravilhoso. Mas aí ele aborreceu muito ele, sabe? Ele ficou muito chateado. Ele não tinha uma expectativa. E aí a gente tinha ganhado uma passagem para Aparecida nesse meio tempo. Foi em agosto, foi uma excursão para Aparecida. E aí na sala de milagres, no sábado,
não tinha perspectiva de trabalho nenhum lá. Ele já estava passando para o 3º mês, nossas economias estavam acabando, a gente passando... Não passamos aperto, mas... Aquele aperto de sentimento, né? De aflição. O que vai ser de amanhã, né? Como que vai? Porque eu tinha meu emprego, então, né, a gente estava firme ali. E aí, na sala de milagres, quando o Miguel entrou pela primeira vez, o Miguel é o mais novo, eu acho que ele tinha 7 anos, isso tem uns 3 anos, essa história... ele falou, mãe, pai, o que é isso? Eu falei assim, aqui é a sala de milagres, todas essas pessoas conseguiram milagre pelo meio da graça e tal. E tinha um burburinho de gente anotando nos papéis pedidos. Aí o Cacá falou, o que é isso? A gente escreve aqui, eles levam esses pedidos para pede Nossa Senhora na próxima missa. Eu falei, opa, cada um passou a mão numa caneta e o Miguel, 7 anos, escreveu assim num papel. Pela saúde do papai, pela saúde do vovô e da vovó, e por um bom emprego para o papai. O Cacalo viu, ninguém orientou aquele menino de 7 anos para escrever isso. O Cacalo viu, me chamou chorando, falou assim, olha isso. Aí eu fiz uma fotografia, eu até tenho essa fotografia, e foi. Lari, na segunda-feira, que foi o feriado, quando a gente estava retornando, o Cacalo recebeu 2 ligações. E 15 dias depois, o Cacalo estava empregado. Então, assim... é o ordinário que se torna extraordinário o tempo inteiro. O tempo inteiro que ela se mostra. Então, a gente tenta passar para os nossos filhos esse amor de mãe, esse amor é um amor que não exige nada em troca. É um amor que está ali. Basta adorar o seu filho Jesus. Né? E mesmo assim ela tá presente sempre. Então é isso, são muitas histórias. Se eu fosse contar aqui quantas histórias de recomeços que a gente teve por intercessão dela. Eu sou uma eterna apaixonada. E eu chamo a atenção para uma coisa. Em algum momento, em alguma dessas histórias, a gente viu que não tinha uma dificuldade junto. Então, eu acho que essa é a grande lição. Eu tenho muito medo lá dessas igrejas que prometem assim, vem para cá que você vai parar de sofrer. Pai. Ai, que ilusão, né? Até porque Jesus disse o quê? Pegue sua cruz, né? E siga. E siga-me. Então, Então, o que eu vejo, assim, que eu acho que é uma grande lição ouvindo suas histórias, é que não existe a ausência do sofrimento na vida aqui. Nenhum momento. Não existe a ausência da dificuldade. Né? É a história. Não vão parar de ter dias difíceis, mas vai ser mais fácil passar pelos dias difíceis se a gente tiver fé. A gente tem muita história, assim. Davi veio com terror noturno. Eu acho que a sua irmã já passou isso com a sua sobrinha. Passou. Era terrível. E aí, muito feio. Eu vi uma crise, é muito triste. O Davi teve umas 5 crises, assim, de horripilante, que a gente não sabia como lidar com aquilo. E eu lembro muito bem que o médico falou assim, eu acho que foi a Brenda, médico do sono, que a gente levou ele e falou assim, olha, você não pode tocar. Você não pode... Porque a gente ligava até a Galinha Pintadinha quando ele estava em crise, chorando, a gente sabia lá como ele estava. Né? E é no início do sono. E eu vi a crise quando a Mel teve, porque a Poliana viajou e deixou ela comigo. Ela tinha 5 aninhos. Então, a Poliana já tinha me alertado. Se ela acordar desse jeito... Porque parece que ela está acordada numa crise de choro. Não toque nela. E ela fazia assim para mim. Ela falava, me ajuda, me ajuda. E eu falava, como que eu não vou tocar nela? Só que a gente só descobriu isso depois da 5ª crise, eu e o Cacalo. Porque eu pegava no colo, ligava a Galinha Pitadinha... Tentava interter o menino, acordar o menino. Mas a gente sabe... E, para quem não sabe, né, nesses momentos, a criança não está consciente. Por isso que a orientação é não tocar, porque você pode prolongar o tempo desse quadro, né? Então, tanto que no dia seguinte, eu perguntei para a Mel, por que você chorou ontem? Porque eu queria saber se ela lembrava. Ela falou, não chorei. Não chorei. A primeira crise do Davi durou 1h30. Eu e o Cacalo, a gente fez isso. Brilhantemente acontecer. A gente não sabia. Palmas pra gente! Palmas pra péssimo mãe e pai que fomos. Eu falo que o menino tinha que vir com manual, gente. A gente aprende a ser mãe sendo. Ai, se eu contasse o primeiro banho do Davi aqui, eu e Suliana, sem filho.
Ai, que drama. Mas, enfim. E aí, como que a gente curou o Davi com o terror noturno, com a reza do terço? Não podia tocar, não podia falar. A gente tinha que ficar perto para ele não se machucar. Porque ele se batia muito Sim. na cama e tal. E aí, a gente começava a rezar o terço, ajoelhados os dois na cama dele. Na terceira, na quarta Ave Maria, tudo estava resolvido. Então, as crises de 1h30 passaram para 5 minutos, depois passaram para 10, Até que para 2, para 1, e acabou. Então, eu curei meu filho com a minha fé. Então, é um erro tão grande, pai e mãe, pedir que outra pessoa reze. Que outra pessoa reze para o seu filho, nenhum padre. Nenhum padre, a não ser na hora da missa, da consagração. Porque, assim, padre, você reza pelo meu filho? Claro que é super válido, não estou invalidando isso. Mas uma oração de mãe. A de pai tem valor, mas a de mãe, eu sou meio puxa-saco de mãe. A gente tem percebido isso ao longo desta conversa. Não tem como comparar. Você sabe disso. Saiu da gente. Entranha. É uma coisa misturada. Outro dia eu ouvi uma coisa tão linda, tão linda, tão linda. Um padre dizendo que as mulheres que já geraram uma vida, tendo essa vida tendo sido interrompida ou não, elas levam as células do seu filho para sempre no seu corpo, e são células vivas. Então, eu que perdi 2 bebês, você já imaginou que eu tenho células dos meus 2 bebês que estão no céu dentro de mim, vivas? Fantástico. Aí me fala, como é que se compara essa relação com outra no mundo? Não tem. Não tem. Por isso que é uma comparação, até é uma comparação do amor de Deus conosco, né? O amor da mãe é algo que mais se aproxima do amor de Deus. E como que eu explico filhos, Lari, numa relação de, não sei se a gente tem muito tempo ainda, quando a gente prega para casais, que a gente pega muito para casais, e hoje a gente está vendo muitos casamentos terminar porque o filho é o centro da atenção de pai e mãe, né? Estão aqui no meio. Eu falo isso, inclusive eu falei uma vez para casais e eu disse, como é que começou o casamento de vocês? Você, mulher, dava a mão para quem para andar no meio da rua? Para o seu marido. E você, marido, para sua esposa. Aí chega o filho, a gente quer colocar no meio. E aí eu explico... Ele é pequeno, ele é indefeso, ele não vai equilibrar nenhum nem outro, então desequilibra. E aí eu explico, aí eu falo, o que é filho dentro de uma relação? Quando a gente tem o sacramento do matrimônio, a gente é um só. Está lá, Mateus, Marcos, João, está lá nos evangelhos. Você se torna uma só carne. Então, entre eu e meu marido, não cabe ninguém aqui, a não ser Deus. E aí, filho é amor que transborda de nós dois e vem para o lado. E filho tem que caminhar aqui do lado. Não cabe filho aqui. Então, assim, a gente cuida muito dessa relação minha e do Cacalo, porque os filhos vão embora, vão casar, vão ter suas famílias. E hoje em dia... E no fim seremos só eu, você e Deus. Então, assim, quantos casamentos acabam quando os filhos saem de casa? Porque você olha para o companheiro e fala assim, quem é? Quem é? Nem sei quem é. Não sei o que conversar, eu não tenho uma intimidade. E a mãe, às vezes, se perde nessa maternidade. Sim. E fica... E é muito fácil isso acontecer. É muito fácil e muito perigoso. Muito. Né? Então, assim, eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, nem sou testemunha de fé de ninguém. Assim, eu sou muito pequena, eu tenho minhas crises, sabe, Lari? Eu tenho estudado muito catolicismo e eu vejo que eu faço muito pouco. Muito pouco, eu acho que eu sou muito mediana, muito medíocre ainda, eu preciso evoluir muito, eu tenho conversado muito isso com o Cacalo. A gente precisa se doar mais para o próximo. Acho que o serviço na igreja é maravilhoso, mas a gente tem uma missão além. Uhum. Não sei qual é ainda, mas Deus nos está preparando o coração. Mas, assim, tenha... Eu até perdi o que eu ia falar. Eu também. Peraí, tá? Calma, gente, que a gente vai se reorganizar. Filho, a gente estava falando disso, que a gente se perde nessa maternidade, que é muito difícil, que é muito fácil e acontecer, mas é muito perigoso, que você cuida muito. E a prioridade do seu casamento tem que ser o seu marido, sempre. E maridos, tem que ser a sua esposa. Tem que ser a sua esposa. O primeiro que tem que ser servido é o marido dentro de casa. Ele é o provedor, sabe? Depois os filhos, eles podem esperar, ninguém vai morrer de fome. Não. Então, são gestos simples. Quem tem que escolher o restaurante... A gente já caiu nessa pegadinha também. Vamos onde tem parquinho para os meninos. Claro, agora, se for uma coisa que eu muito quero, Sim. os meninos vão ter que esperar.
Sim. E tá dando certo, sabe? Aham. A gente, mais remar contra essa maré tá meio difícil, né, Lari? Muito difícil. Mas eu nunca vi nada dar errado quando você coloca as coisas no seu devido lugar. Exatamente. Né? Eu nunca vi. Eu e Então, Cacau- mas não é fácil. Não. Porque é um nadar contra a maré. O nadar contra a maré. Mas, assim, e como que o casal se abastece? Né? Como que... Nossa, como vocês... A gente vive muito bem, eu e o Cacau. A gente nunca brigou de gritos. Meus filhos nunca ouviram gritos nossos dentro de casa. Claro que aborrecimentos acontece diariamente. Ainda mais com a Cacau, no marido. Oi, Cacau, Ele tudo bem? Ele consegue me testar. Na verdade, eu falo que Deus mandou ele deu para mim. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito sem paciência. E eu sou assim... Rafael, você está sendo chamado aqui também. Zero paciência. E ele me manda uma pessoa tão desorganizada para testar todo dia ali e tal. Eu falo, o Rafael, ele veio para me dar essa dose também de calmaria, porque senão eu ia sair atropelando as coisas, eu ia me perder também, né? Mas não é fácil, não. Esse treinamento não é fácil. Tem dia que a gente fala assim, dá para você sumir rapidinho? Só um pouquinho. A gente queria que você sumisse aqui rapidinho. Exato. Depois a gente trabalha com você voltando. Mas agora vamos trabalhar aqui com você sumindo. A sensação é exatamente essa. Vamos Mas aí, aparecer aqui? Como que a gente busca o fortalecimento disso? Esse ano, a gente faz... Segundo ano que a gente fez a Romaria da Penha. 15 quilômetros. Caramba. O Cacalo, ele é cheio de dores, né? Quem conhece, é cheio de inflamações pelo corpo. E eu falava, Cacalo, meu sonho é ir. Mas eu tinha medo dele não dar conta. Sim. São 15 quilômetros caminhando. E subindo, né? Cantando, subindo a segunda ponte. E a gente foi ano passado, numa turma, foi maravilhoso. Esse ano nós fomos sozinhos. Caramba. Porque a Rafa e o Simar, a Maitê passou mal no dia. Rafaela. E nos deixaram na mão, por causa da Maitê. E eu falei, não, nós vamos nós dois. E foi uma experiência tão incrível. A gente ali, caminhando com aquele povo. Você já foi? Não. Tem muitos trios elétricos ao longo do caminho. Então, é uma romaria animada, orante, celebrante. Aí passava a romaria dos jovens, por exemplo, de Cariacica, que aquele trio elétrico super animado. Eu falava, eu quero ir atrás desse trio. Vamos atrás do trio elétrico. Aqueles jovens. Porque, às vezes, tem isso também, né? Tem pessoas que acham que a fé, que a religiosidade, que a espiritualidade, ela está muito ligada à melancolia, à tristeza, a choro. O católico, ele tem que ser feliz. Se o católico estiver infeliz, tem alguma coisa errada na sua coisa. Mas por que eu citei a Romaria? Porque isso nos fortalece como casal. Por que a gente vai todo ano para o retiro de casais, que você também vai? Maravilhoso! Indico. Você que é de Colatina, preste atenção. Você é casado, tem seu sacramento do matrimônio. Dê esse presente para sua família. Para esse ano não vai dar mais tempo, que você está vendo a entrevista aí, já está acontecendo. Mas, olha, programe-se para o próximo ano. É geralmente em setembro, um final de semana incrível, delicioso, de religiosidade, de alegria, leve. Todo casamento merece. Então, assim, para a gente se abastecer para o dia a dia, a gente vai buscar na fonte. Né? A gente participa... Tem os momentos de família, com os filhos, primordial, mas momento de casal tem que acontecer. Momentos com as amigas, maravilhoso. Porque, assim, tem amigas que falam assim, eu tenho um dia para sair com as minhas amigas. Eu falo, que massa, e qual que é seu dia para sair com seu esposo? Não, a gente já convive todo dia. Falei, mas convive de outro jeito. De outro jeito. Falei assim, você se arruma para suas amigas e qual é a hora que você vai se arrumar para o seu Rafael esposo? Rick, ele que teve uma fase do casamento, né, um casamento de 24 anos, o seu de 17, já passou por muitas fases, né? E eu falei assim, a gente está na fase de amigo de república. A gente mora junto, divide umas contas, resolve uns problemas da casa e estamos aqui. Então, se a gente não cuida disso, é aí que a coisa desanda. E não tem, assim como no casamento, também a nossa fé, né? Que você dá um depoimento lindo, né? De uma coisa muito sofrida que aconteceu, que foi a morte da sua mãe, com uma intimidade muito profunda que você foi trabalhando e aumentando com Nossa Senhora, com Jesus. Mas nesse caminho, quantas crises de fé? Muitas. Quantas vezes a gente se sente num deserto? Eu falo, estou tão vazia. Quantas vezes eu já olhei para a Eucaristia na missa e eu falo, Jesus me faz acreditar. O que está acontecendo comigo hoje? Parece que eu estou vazia. Mas não deixa de fazer. Né? Se tem um conselho que eu posso dar é esse. Eu não estou sentindo nada. Reza sem sentir nada. Eu não estou sentindo nada. Vai para a missa sem sentir nada.
não se abandona nesse deserto, porque é aí que a gente se perde. Exatamente. E os sinais de Deus vêm quando eu ganho um terço todos os dias, as pessoas viajam. Renatinha foi para Jerusalém e trouxe terço para mim. Olha. Lembrei de você. E tantas outras pessoas. Então, isso a gente percebe que a gente deixa um sinal de Deus. Né? Se é de Deus, é bom. E a gente está aqui para caminhar com Ele sempre. Cacá, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado, dividido. Agora eu posso relaxar. Foi difícil, Cacá? Claro. Poxa, eu estava com esperança dela falar assim, não, foi super tranquilo. Não, eu estou aqui com as mãos assim, ó, geladas. Muito obrigada. Mas eu você já sabe ouvi... por que eu aceitei, Mari? Lari. Opa, de novo, Mari. Maria. Eu vou fingir que você está me chamando de Maria. Porque eu tinha que testemunhar isso, a gente tinha que sair dos muros da paróquia e proclamar isso para todo mundo. Então, acho que esse é o testemunho que fica aí. Muito obrigada. Exatamente. Eu te agradeço. Eu já tive o privilégio de ouvir seu testemunho, Muitas sua vezes, história algumas vezes, mas sempre é diferente. Sempre me mostra alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Sempre me faz olhar para Maria. Eu já amo perdidamente, mas sempre me faz olhar para ela com mais amor ainda. Então, muito obrigada por ter dividido a sua história de resiliência, de aprendizado, de choro, mas também de amor, aqui no nosso canal, porque são histórias reais, de pessoas reais, que nos ensinam e nos inspiram, e a gente sempre tem a oportunidade de aprender um pouco mais. Obrigada, tá? Claro, obrigada a você. Beijo grande no Cacalo, no Miguel, no Davi. Obrigada. É isso. Beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, eu sempre faço esse pedido. Eu tenho que fazer esse pedido no começo do vídeo, eu esqueço. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Curta o vídeo, compartilhe, faça um comentário, porque isso ajuda o canal a ir para mais pessoas. E até a próxima, se Deus quiser, e Maria também. Amém.